nós vamos começar fazendo o seguinte, lembrando um cálculo que a gente costumava fazer na escola. Eu vou pegar um número, x, real, e vocês lembram o que significa esse R asterisco aqui? Eu estou pegando aqui um número real qualquer, desde que não seja nulo. Uma vez que a gente verificou que isso aqui significa reais sem o zero, não há restrição alguma em que o x seja negativo. Esse nosso x pode ser negativo à vontade, pode ser positivo, estritamente negativo, só não pode ser nulo. O que eu defino como sendo o inverso do número x? Eu vou dizer que é um número que eu vou chamar de x', de maneira que o produto do x pelo x' tem que ser igual a 1. Aí daqui dessa relaçãozinha você pode também, evidentemente, fazer isso, né? Você pode até definir o x' como se fosse isso, definir o inverso do x como se fosse isso. E tá aqui, gente, o motivo da exigência do x não ser zero. Porque primeiro que não existe divisão por zero, né? Depois, se o x fosse zero, como é que ia dar para multiplicar ele por alguém para dar 1? Impossível, né? Então, para que exista o inverso do número x, é imprescindível que o x seja não nulo. Então, olha lá. De qualquer maneira, vocês podem me advertir verbalmente caso queiram que eu fale mais devagar ou que eu interrompa alguma coisa. Por enquanto, eu acho que está de boa, né? Muito bem, agora repara. Se o x for igual a 2, evidentemente é não nulo, está de boa aqui, então existe o inverso dele. Quem seria o inverso do x neste caso? O que é que vocês acham? O inverso do x é aquele número que multiplicado pelo x vai dar 1. Quem é que multiplicado por 2 vai dar 1? Aí o que é que a gente faz? A gente pode fazer assim, ó, pode fazer a verificação. Se o x é 2, quem é que é o x'? É só lembrar que o x' é aquele cara, deixa eu colocar com outra tinta aqui. O x' é aquele cara que multiplicado pelo x vai dar 1. Aí é só resolver essa equação aqui. Quem deverá ser o x' então? O x' fica meio. Repara que se tu multiplicar este cara por este cara, tu obtém 1. E é exatamente esse o cálculo, entendeu? Esse é o cálculo que a gente deve fazer. Mesmo que ele fosse negativo, a gente não teria dificuldade nenhuma, porque é só efetuar o cálculo com paciência aqui. Se o x for negativo, eu sei que o x multiplicado por seu inverso tem sempre que dar 1. Então, este cara vai ser 1 sobre menos 2. Ou menos 1 meio, tanto faz, mesma coisa, né? Então, se o x for menos 1, menos 2, se o x for menos 2, o x' vai ser menos 1 meio e assim por diante. Tá? Por exemplo, se o x for 3, quem será o x'? E se o x for 1, quem vai ser o x'? Vai ser o próprio 1. Vai ser o próprio 1, porque aquele cara que multiplicado pelo x vai dar 1. Entendeu, né? Isso aí, o significado de inverso. Agora, vamos pegar um valor de x bem maior. Vou pegar um valor, olha lá, o x quando ele era 2, o inverso dele ficou 0,5, que é 1 meio. Quando o x era 3, o inverso dele era 0,333, uma dízima periódica, que é 1/3. Se o x for igual a 4, então o x' nesse caso vai ser 1/4, que é 0,25, tá? E se o x for 5, quem vai ser o x'? 1/5, que é 0,2. Exatamente. Aí, repara, quanto maior for o x, menor, ou seja, mais próximo do zero estará o x' e vice-versa. Quanto maior o número, menor será seu inverso e vice-versa. Vamos lá. O x nós estamos sempre tomando como um número não nulo, né? Então, nós definimos o inverso do x como sendo aquele número x', de tal forma que x vezes x' igual a 1. Vamos investigar se por acaso pudesse existir um outro número y que também fosse inverso do x, ou seja, um número y que multiplicado pelo x desse 1. O que aconteceria? Essas duas informações em conjunto, elas nos trariam o seguinte: como x' e xy ambos são iguais a 1,
Então, como eles são iguais à mesma coisa, porque eles são iguais entre si. Ou seja, x tem que ser igual a x vezes y. Né? Agora acontece uma coisa importante, uma vez que o x é não nulo, eu tenho, portanto, o direito de fazer esse cancelamento. E o que é que sobra? X' igual a y. O que significa isso? Significa simplesmente o seguinte: se x' é o inverso do x e o y é um outro candidato a inverso do x, não tem jeito, é porque o y tem que ser o próprio x'. Em outras palavras, isso está querendo dizer o quê? O inverso de um número não nulo é único. Cada número não nulo, graças a Deus, felizmente, só admite um inverso para ele. É isso que esse negócio está dizendo, tá bom? Vamos pensar agora em estender um pouco este conceito. Eu ainda vou tomar o x não nulo, como sempre, tá? Só que agora eu vou fixar um número real estritamente positivo, um R estritamente positivo. Posso chamar de raio, não tem problema nenhum. Eu vou agora definir o que seria o inverso do número x com respeito à potência R2, que a gente chama. O inverso do número x com potência R2 é um número x' que multiplicado pelo x dá R ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, se o R fosse o 2, por exemplo, se o R fosse o 2, que é maior do que zero, e o x aqui é 3, quem vai ser o x'? Se o x for 3, deixa eu apagar esse negócio. Se o x for 3, quem será o inverso dele com potência R2? Será o número x' de tal forma que x vezes x' vai ser igual a R2. Ora, se o x é 3 e o R é 2, então o R2 é 4. Então o x' vai ser quanto? 4 sobre 3, né? É aquele cara que multiplicado pelo x resultará no quadrado do raio, ou seja, resultará em 4. Então isso que significa o inverso com potência R2. Agora eu queria que vocês reparassem no seguinte: o que é o inverso com potência R2? É simplesmente, gente, o caso do inverso anterior, só que para um raio qualquer. Aqui o raio era 1, ó, né? O raio era 1. Era como se tu tivesse anteriormente aqui x vezes x' igual a 1 ao quadrado. Agora a gente estendeu esse conceito, é para um R qualquer. No caso anterior, que a gente conhecia como inverso, desde o ensino médio e fundamental, era com R igual a 1. Aqui é com R qualquer positivo. Só isso, tá? Aqui você vai ter, quanto maior for o valor do x, menor vai ser o valor do x', para que o produto se mantenha sempre o mesmo. Por exemplo, se o x for igual a 10, quem será o x' com respeito a essa potência R2 aqui? 2 dividido por 5, se simplificar. Acho que vai ser o x vezes o x' tem que dar o R2. O R2 nesse caso é 4, né? O R estava fixo como sendo igual a 2. Quando o x era 10 aqui, aí fica x' igual a 4. Então o x' fica fácil de descobrir, né? Fica 4 décimos e, como tu falou, fica 2 quintos, né? Pode chamar de 0,4, caso queira também. É exatamente isso mesmo, tá? Não tem segredo, tá? É isso mesmo que você falou. Então, deixa eu colocar aqui, 2 quintos. Por quê? Porque multiplicando este número por este, você de fato obtém a potência, que é o R2. Tá? Nós dizemos que os 2 quintos é o inverso de 10 com potência R2, com potência 4 nesse caso. Ou que 10 é o inverso de 2 quintos com potência 4. É simples, o conceito é esse, tá? Agora vejam, nós estamos aqui tratando de inversos de números. Mas o que vai ocorrer agora é que nós vamos passar a tratar com inversos de figuras geométricas. Vamos dar sentido ao que seria o inverso de uma figura geométrica. Nós vamos agora tentar verificar o que seria o inverso de uma figura geométrica. Nós vamos pegar aqui uma circunferência, cujo centro eu vou chamar de P0. O raio dessa circunferência eu vou chamar de Rzinho. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar, pessoal, um ponto P
E um ponto P nesse plano, e a única exigência que eu vou fazer sobre esse ponto é que ele seja distinto de P0, ou seja, que ele não seja o próprio ponto que está aqui. Eu quero um outro ponto P em qualquer outro lugar do plano. Aí eu vou tentar aqui, gente, de acordo com essa exigência, eu vou tentar definir aquilo que seria o inverso do ponto P, que é um cara que eu vou chamar de P'. Tá bom? Um cara que eu vou chamar de P'. Como é que eu vou atrás desse cara? Vai ser assim, ó. Eu vou considerar a semirreta de origem em P0 e que passa por P. Tá? Essa semirreta aqui de origem P0 que passa por P. E a primeira exigência que eu faço é que o P' é um cara que forçosamente terá de pertencer a esta semirreta. P' tem de pertencer a esta semirreta. Vou colocar em algum lugar por aqui, por exemplo. Aqui. P'. Essa é a primeira exigência. Tá? A segunda exigência que eu vou fazer é a seguinte. Quando eu multiplicar este tamanho por este aqui, eu vou ter que encontrar a potência, ou seja, r ao quadrado. Então, vamos expressar isso matematicamente. Quando eu multiplicar o tamanho do segmento P0P pelo tamanho do segmento P0P', que é isso aqui, eu terei de encontrar a potência R2. Tá? Esta é a segunda condição. Com essas duas condições, eu digo que P' é o inverso do P com respeito à potência R2. Tá? Ou com respeito a este círculo esse, ou circunferência que eu vou chamar de gama. Isso aqui é um gama maiúsculo, tá, pessoal? O gama minúsculo é assim e o gama maiúsculo é assim, tá bom? Eu digo então que P' é o inverso do P com respeito à gama, essa circunferência, ou que P' é o inverso do P com respeito, inverso do P com potência R2, tá? Notem que o P, de fato, ele tem de ser diferente do P0, porque, repara, se o P fosse igual ao P0, o segmento P0P seria nulo, teria tamanho nulo. E não dá para multiplicar alguém de tamanho nulo para resultar em algo positivo, porque o R2 aqui é positivo, né? São essas as duas condições para obtermos o inverso de um ponto, tá bom? Então a gente está invertendo agora pontos, a gente está fazendo uma inversão agora geométrica, né? Repara que é um negócio muito parecido. Olha, a gente está multiplicando duas coisas, dois comprimentos, ó, um pelo outro para dar a potência R2, igual que a gente tinha feito, né, há pouco tempo. Tá? Assim como no caso puramente algébrico, a gente podia até pegar números negativos, aqui a gente pode pegar um ponto P em qualquer lugar, qualquer posição do plano também, para um lado, para o outro, não tem problema não. Desde que, evidentemente, ele não seja igual a este ponto. Pessoal, este ponto aqui é chamado centro de inversão, tá bom? Este raio, adivinha, chamado de raio de inversão, e este círculo é chamado de círculo de inversão. Deixa eu ver aqui, vamos supor que esse raio fosse 5, e que essa distância aqui do P0 ao P fosse 4. Aí eu perguntaria, qual deveria ser a distância entre o P0 e o P'? Aí é só fazer como a gente estava fazendo no caso numérico, ó. P0P vezes P0P' tem que dar a potência, que é o quadrado do raio. Como o raio era 5, tem que dar 25. Mas o P0P era 4, então tu tinha isso aqui, 4 vezes P0P' tem que ser 25, né? Então, gente, ó, o P0P' terá de ser 25 sobre 4. Então, esse comprimento aqui deve ser 25 sobre 4. Para este caso particular, né, gente? E quando o P distar 4 unidades. Agora, eu queria que vocês percebessem o seguinte, olha. Se eu pego um ponto... Aqui eu peguei um ponto que está no interior do círculo. Eu peguei um ponto que está no interior do círculo. Repara que eu botei de propósito o inverso desse ponto lá no exterior. Vamos fazer a coisa de maneira bem geral, gente. Ó, nós estamos tomando aqui um ponto P
no interior do círculo. O que significa dizer que o ponto está no interior do círculo? Quando a distância entre o ponto e o centro é menor do que o raio, não é verdade? Muito bem. Agora, vamos tomar isso aqui como hipótese e vamos ver as consequências deste fato. Repare, quem é o P'? Por notação, o P' é um ponto que é o inverso, né? Que é o inverso do P. Então ele satisfaz isto aqui. P0P vezes P0P' tem que ser igual a R ao quadrado. Né? Eu vou escrever isso de trás para frente. R ao quadrado é igual a P0P vezes P0P'. Mesma coisa, né? Só escrevi de trás para frente. Agora veja, o P0P, por sua vez, era um cara menor do que R. Então este produto vai ser menor do que R vezes P0P'. Né? Como este cara era menor do que R, então este cara vezes esse, que é positivo também, vai ser menor do que R vezes ele. Deixa eu resumir o que foi que eu obtive aqui. R2 menor do que R vezes P0P'. Agora veja, o raio, aí ele é alguém não nulo, então eu posso até dar uma canceladinha. O que é que vai sobrar aqui? No membro esquerdo da desigualdade sobrou... Que coisa feia. No membro esquerdo da desigualdade sobrou só o R, e no membro direito sobrou o P0P', e era o lugar aonde eu gostaria de chegar. Esse aqui é o P', né? Olha lá, eu parti daqui. A distância entre o P0 e o P ela era menor do que o raio. Como consequência, eu achei que a distância entre o P0 e o P' era maior do que o raio. Ó. Então, repara o que nós fizemos aqui. Nós acabamos de descobrir e provamos aqui, analiticamente, de maneira bem geral, né? Sem dar valores específicos para o raio ou para a distância, que quando o ponto é um ponto interior ao círculo, seu inverso está no exterior e vice-versa. Né? E há um exercício importante para vocês também descobrir que o inverso do ponto é ele mesmo. Bom, de qualquer maneira, o que é que nós acabamos de provar aqui? Que ao invertermos um ponto no interior do círculo de inversão, seu inverso está no exterior. E vice-versa. Se eu quisesse inverter um ponto Q aqui no exterior, seu inverso estaria em algum lugar aqui do interior. Tá? Então, olha, se eu inverter um ponto do interior, seu inverso está no exterior. Se eu inverter um ponto do exterior, seu inverso estará no interior. E por acaso, se eu quisesse inverter um ponto que eu vou chamar, digamos, de X, que estivesse exatamente sobre a circunferência, nem no interior e nem no exterior, aonde vocês supõem que estaria o inverso do X? Quem é a distância entre X e o P0? É o raio, né? Porque o X está na periferia, né? O P0x, esse segmento tem comprimento R, né? Esse comprimento aqui, né? Muito bem. Aí eu quero saber aonde vai estar o x'. Bom, o que eu sei é o seguinte, o x' ele fatalmente está nesta semirreta, em algum lugar desta semirreta. Vamos colocar ele, por exemplo, aqui. Digamos que o x' estivesse aqui. Ele tem que estar nessa semirreta, pela definição, né? E a outra condição que o x' terá de obedecer é isto aqui. P0x vezes P0x' tem que ser igual a R2, não é verdade? Agora repara, o P0x ele já era R, então eu vou colocar aqui. Onde tem isso, eu já vou colocar R. Aí aqui tem P0x'. Aqui é R2. O raio é não nulo, então eu posso fazer isso. Então, no membro esquerdo sobrou apenas P0x, no membro direito sobrou R. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Reparem bem. Isso é bem simples, ó. A conclusão a que eu cheguei, ou x', desculpa, né? Isso é o x'. A conclusão a que eu cheguei foi a seguinte: a distância do x' ao P0 também tem que ser R. Então, o x', assim como o x, é um ponto nesta semirreta cuja distância ao P0 é R. É esta. Então não tem jeito, o x' não pode estar aqui, o x' só pode estar exatamente aqui em cima, ele deverá coincidir com o x. E o que foi então que eu acabei de provar aqui?
neste cantinho aqui. O que foi que então que eu acabei de provar nesse canto? Eu acabei de provar que toda vez que você pega um ponto, vou chamar de y, por exemplo, na periferia, ou seja, na circunferência, sobre a circunferência de inversão, não está nem no interior nem no exterior, então o seu inverso coincidirá com ele. Seu inverso será ele mesmo. Então o que acontece com ele? Lembra daquele caso que quando tu queria inverter o x, o inverso do x, a gente, bem no começo dessa aula, o inverso do x era 1 sobre x. E se o x fosse igual a 1, o inverso dele seria ele mesmo. Seria 1 também. É aqui mesmo, é aqui exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo. E se o ponto estiver no exterior, seu inverso estará no interior. E se o x estiver sobre a circunferência, seu inverso será ele mesmo. O inverso deste ponto aqui, eu vou chamar de A esse ponto. O inverso desse ponto, uma vez que esse ponto está no interior do círculo, o inverso desse ponto deverá estar em algum lugar aqui do exterior. E é claro, tem que estar nessa semi-reta, tá? Agora eu vou desenhar um ponto B aqui no exterior. Aonde deverá estar o inverso dele, gente? Né? O inverso dele tem que estar lá no interior. Pertence a essa semi-reta, tem que estar lá no interior. E em algum lugar por aqui, belinha. E agora eu vou pegar um ponto C bem aqui. Epa, eu vou pegar um ponto C bem aqui na periferia, sobre a circunferência. Aonde deverá estar o inverso dele? O inverso dele não estará em nenhum outro canto. E deverá de estar raio também daqui, ou seja, deverá ser ele mesmo. É assim que está funcionando. Vamos lembrar o que é o inverso de um ponto. Dado um ponto P qualquer diferente do centro de inversão, repara, tem que ser diferente do centro de inversão sempre, tá? O inverso dele é um ponto que satisfaz duas condições. A primeira, o inverso é um cara que terá forçosamente que pertencer a esta semi-reta, né, de origem P0 e que passa pelo ponto P. E se eu multiplicar essas duas distâncias, P0P por P0P', eu terei de encontrar a potência, ou seja, o quadrado do raio. É assim que funciona. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a circunferência de inversão primeiro, estou sempre chamando de P0 o centro de inversão, vou chamar essa circunferência de gama, o raio dessa circunferência, como sempre, eu vou chamar de Rzinho. E agora eu vou tomar dois pontos, um ponto A, em qualquer posição, e um ponto B, tá? Eu só quero fazer a exigência de que nenhum desses dois pontos seja o próprio ponto P0. Agora eu vou considerar os inversos desses caras aqui. Vocês sabem que para que a gente encontre o inverso de um ponto, a gente tem que considerar a semi-reta que parte da... Pode chamar de origem também, mas parte do centro de inversão e passa por aquele ponto. E o inverso estará em algum lugar dessa semi-reta. Nesse caso particular, como o A está fora, o inverso do A vai estar lá dentro, né? Esse aqui vai ser o A'. Agora bora procurar o inverso do B. O inverso do B está nesta outra semi-reta aqui, né? E é um ponto que estará fora, né, gente? O inverso do B vai estar lá fora. Porque o B estava lá dentro. O B estava no interior e, portanto, o inverso dele está no exterior. Agora eu tenho dois triângulos aqui para considerar, tá? Eu tenho o triângulo P0AB. P0AB. Tem um outro triângulo aqui, que é o P0B'A'. Eles podem estar em posições diferentes, mas tem um ângulo que esses triângulos partilham. Podem reparar, esses dois triângulos aqui, o P0AB e o P0B'A', eles partilham um ângulo. Em que vértice está esse ângulo que é partilhado por ambos os triângulos? O P0. Eu vou chamar a medida desse ângulo de θ, tá? Esse ângulo, cuja medida eu estou chamando de θ, é um ângulo que é partilhado por esses dois triângulos. Agora vamos dar uma olhada numa coisa importante, reparem bem. O A' é o inverso do A e o B' é o inverso do B. Como o A' é o inverso do A, eu sei então que se eu fizer P0A vezes o P0A', eu deverei encontrar R², que é a potência. Mas R² é a mesma coisa que eu também encontrarei se eu fizer P0B vezes P0P', claro, porque P0B vezes P0B', né? Porque o B' é o inverso do B.
Então eu tenho isso. Eu vou tirar esse R daqui. Então eu tenho uma igualdade entre essas duas coisas. Ó. P0A vezes P0A' é igual a P0B vezes P0B'. Olha aí. Tenho isso, né? Vocês vão já descobrir para que eu estou fazendo essas coisas. Aqui só temos multiplicações, né? Isso aqui é um cálculo simples que vai ser feito. Olha lá, eu vou pegar esse P0B' e vou trazer aqui para baixo. Ele está ali multiplicando, eu vou trazer para cá dividindo. Então tirei ele daqui. Aí passei ele para cá dividindo. E este P0A' que está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo também. P0A sobre P0B' é igual a P0B sobre P0A'. Isso tudo como consequência, vejam, da inversão, né? Eu tenho esse fato aqui. Então essas duas quantidades são iguais. Essa quantidade eu vou chamar de K. K é igual a isso, é igual a isso. Vou chamar de K esse quociente aí, tá? Agora eu vou copiar esses dois triângulos. O triângulo P0AB, que eu vou desenhar. Eu vou desenhar eles, gente, de maneira separada, apenas para que nós possamos enxergar melhor o que eu vou obter aqui. E está aqui o ângulo θ. Agora eu vou copiar o outro triângulo. Vou copiar o outro triângulo para cá, para esse lado aqui. O outro triângulo é o P0B'A', né? Agora vamos olhar que este ângulo aqui também é o θ, né? Vou denotar o que está na esquerda de azul e vou denotar o que está na direita de laranja. Então vamos lá. De azul, o PA, o P0A, perdão, e o P0B'. De azul, o P0A e o P0B'. Agora de laranja, o P0B e o P0A'. O P0B e o P0A'. Tá, mas por que eu estou fazendo isso tudo? Eu estou fazendo isso tudo pelo seguinte, gente. Deixa eu primeiro afinar o traço aqui. Bom, assim. Olha só, esses dois triângulos, P0AB e P0B'A', eles partilham um ângulo θ. E os lados desses triângulos, dois lados desse triângulo que abarcam o ângulo θ, são respectivamente proporcionais. Ó. Este lado está para este, ó, P0A está para P0B', assim como o P0B está para o P0A'. Não estou dizendo que eles têm mesmo comprimento, não. Eles guardam a mesma razão. Esses quocientes são iguais. Tá? Eu vou até deixar essa representação de lado, porque fica parecendo que eles têm mesmo comprimento. Não tem necessariamente. Tá? O segmento azul sobre segmento azul é igual a segmento laranja sobre segmento laranja. É isso que eu estou dizendo. Agora reparem. Como isso está acontecendo, nós sabemos que pelo critério lá do ângulo lado de semelhança de triângulos, então esses dois triângulos P0AB nessa ordem e P0B'A' são semelhantes e é assim que a gente representa. São semelhantes. Triângulos semelhantes, pessoal, são triângulos que de certa forma têm mesmo formato, embora possam eventualmente não ter tamanhos iguais. Se o formato é o mesmo, significa em particular que os ângulos internos são os mesmos. Além deles dividirem este ângulo θ entre si, os outros ângulos são respectivamente congruentes. Então, por exemplo, este ângulo aqui, que é oposto ao lado laranja, cuja medida eu vou chamar de alfa, deverá ser congruente a este ângulo aqui, oposto ao lado laranja, cuja medida eu, portanto, também chamarei de alfa. E este ângulo aqui do vértice B, oposto ao lado azul, ângulo esse cuja medida eu vou chamar de beta, deverá ser congruente no outro triângulo a este outro ângulo aqui, oposto ao lado azul, cuja medida eu, portanto, também chamarei de beta. Eu vou transferir essas informações para cá, para o desenho. Ora, eu tinha originalmente o que, gente? Eu tinha dois pontos A e B, né? É claro, distintos de P0, inverti os dois pontos, encontrando A' e B', e ganhei uma semelhança de triângulos. E como consequência eu ganhei que este ângulo é congruente a este,
né? E que este ângulo é congruente a este aqui. Reparem, foi isso que nós ganhamos, né? Podem reparar, foi melhor eu ter trazido de fato esses dois triângulos aqui separadamente para a gente entender o que acontece. Reparem que a inversão, ela provoca até uma inversão, né, nos nomes dos vértices. Olha lá, o ângulo no vértice A, ele tem a mesma medida que o ângulo no vértice B'. E o ângulo no vértice A' tem a mesma medida que o ângulo no vértice B. Então é assim que funciona, quando você tem dois pontos distintos e você inverte. Você ganha esta semelhança e você ganha esta correspondência angular. Correspondência essa que vai ser muito importante para o que nós iremos fazer depois. E agora, pessoal, eu estou interessado em saber quem é este K, esta razão de semelhança. O que eu vou fazer no momento? Eu vou fazer... Ah, sim, outra coisa. Uma vez que esses triângulos são semelhantes, o lado azul está para o lado azul, assim como o lado laranja está para o lado laranja, nessa razão sempre, né, K? E como eles são semelhantes, isso se propaga também, aí isso continua para esta outra. O lado vermelho estará para o lado vermelho também, isso se propaga. Então, isto vai ser a mesma coisa que AB sobre a linha B'. Né? Nós já garantimos a semelhança por este critério de semelhança de triângulo. Nós descobrimos que esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, esses ângulos são respectivamente congruentes. A correspondência é essa: azul com azul, laranja com laranja, vermelho com vermelho. Então, é isso que está acontecendo. Esses três coeficientes são iguais e são iguais a K. Eu vou pegar, por exemplo, este cara aqui. Eu poderia escolher qualquer uma, vou escolher esta igualdade. Todo mundo aqui é igual a K, né? Eu vou pegar essa do azul. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho este fato aqui. Então, olha lá o que eu vou fazer. Quem é o B', gente? O B' era o inverso do B, né? O B' funcionava assim. P0B vezes P0B' tem de ser igual a R2. Eu vou passar este cara aqui para o lado direito e vou passar esse R2 para o lado esquerdo. Então, olha como é que fica. Fica assim, ó. P0B sobre R2. É claro, o R2 estava aqui multiplicando por 1, fica para lá dividindo. E este daqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fica 1 sobre P0B', né? Agora eu vou pegar esta coisa, que diz a mesma coisa que isto, e vou multiplicar ambos os membros dessa igualdade por um mesmo cara. Vou multiplicar ambos os membros por P0A. Então fica P0A, P0B sobre R2, aqui um P0, igual. Se eu multipliquei esse lado por P0A, para que a igualdade persista, eu deveria, é claro, multiplicar o outro lado também por P0A. Fica P0A sobre P0B'. Mas era aqui onde eu queria chegar. Por quê? Porque este cara aqui é este, ó. Então, reparem, isso aqui não tem nada a ver com a conta, né? Isso aqui era simplesmente o raio do círculo. Então, olha, o que eu fiz? Eu acabei de encontrar o K, eu acabei de encontrar isto aqui. E a razão de semelhança. Então, esta é a razão de semelhança. Nós encontramos a razão de semelhança. Está aqui o cara. Então, eu vou usar este fato aqui, ó. Este último fato. É tudo igual a K, né? Eu vou usar AB sobre a linha B' é igual a K. P0A vezes P0B sobre R2. Agora, bom, isso aqui é uma igualdade entre duas razões, aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. O produto dos meios é produto dos extremos, e assim por diante. Reparem que eu posso aqui encontrar o valor desse cara, isolando ele, passando ele, por exemplo, para o outro lado, o A', B'. Reparem, passando ele para o outro lado,
isso vai ser igual ao seguinte, esse Rzinho eu vou passar lá para cima e este cara eu vou passar lá para baixo. Então vai ficar Rzinho quadrado vezes AB sobre este cara, né? Sobre P0A vezes P0B. Bom, o que foi que nós encontramos, gente? Nós encontramos o seguinte. Você tinha um círculo, centro P0, raio R, que você quer considerar como sendo um círculo de inversão. Aí você pega dois outros pontos, A e B. Aí você, digamos, registra o comprimento do segmento AB. Tá? Deixa eu fazer isso de maneira mais decente. Você registra o comprimento do segmento AB. Tá aqui. Aí você pega os inversos desses dois pontos. O inverso do A e pega o inverso do B. Aí você quer saber quanto é que seria este comprimento aqui, a linha B', que não tem por que ser igual ao comprimento AB. E não é, geralmente não é. Agora, o que nós encontramos? Encontramos uma espécie de fórmula para o comprimento deste segmento vermelho, a linha B'. Então, dados os dois pontos A e B, cujos inversos são a linha B', você consegue encontrar o comprimento do segmento a linha B' em função desse raio, e das distâncias de A até B e de A e B até o centro. Tá aqui, pode chamar de fórmula? Pode, não tem problema. Isso é uma relação importante, que inclusive na terceira lista eu solicito novamente que vocês encontrem. Tá? É uma boa tentar treinar aquilo que vocês acabaram de ver aqui. Bom, no momento, reparem, o que nós fizemos, pessoal? Nós só fizemos inverter pontos aqui. Nós aprendemos como a gente inverte pontos, tá? Nós vamos dar sentido ao que seria inverter uma figura inteira, um conjunto inteiro de pontos. Por exemplo, em vez de inverter só um ponto, eu quero inverter uma figura, um conjunto de pontos. Quero inverter um círculo, quero inverter uma reta, quero inverter uma parábola, uma elipse, alguma coisa assim, tá? Nós vamos ver, nós vamos dar sentido a isso agora. Vou desenhar um círculo. Vou desenhar uma curva, meio feia aqui, mas uma figura, né? Um conjunto de pontos. Figura essa que eu vou chamar de F. Como sempre, pessoal, eu estou aqui chamando de P0 o centro desse círculo e eu vou chamar de Rzinho o raio dele. Um conjunto de pontos, tá, pessoal? Essa figura F aqui é um conjunto de pontos. Aí eu quero tentar dar sentido ao que seria o inverso desta figura F, dessa figura azul todinha. O que seria o inverso de uma figura? Inverso de ponto a gente sabe. Mas o que é o inverso de uma figura? É fácil. Você, para encontrar isso, você pega os pontos da figura. E aí o que é que você deve fazer? Você deve pegar os inversos desses pontos. E você sabe como fazer isso, né? Felizmente, se obtém a semi-reta. Bom, a gente acabou de ver que ele está no exterior, então seu inverso deverá estar no interior, né? Seu inverso eu vou botar lá de vermelho. Não é obrigatório mudar de cor não, tá? É só para melhor representar. Aí eu vou fazer assim com todos os pontos da curva. Por exemplo, eu vou pegar este ponto aqui, vou pegar este ponto aqui, ponto que eu vou chamar de ponto Q. Como é que eu faço? Eu repito, para obter o inverso deste ponto. O que é que eu faço? Eu pego esta semi-reta e eu sei que o Q' está nessa semi-reta e o P0Q vezes P0Q' deve dar R ao quadrado, o que faz com que o Q' seja um ponto, vou colocar em vermelho como eu falei, e o que faz com que o Q' seja um ponto, neste caso, que está no exterior do círculo, né? Lembrem-se, o inverso de um ponto no interior do círculo está no exterior e vice-versa, né? Pessoal, se eu for fazendo isso com todos os pontos dessa curva, tudo que é ponto dessa curva azul, se eu pegar tudo que é ponto dessa curva azul e sair invertendo, eu vou montar um outro conjunto de pontos, que vai ser o conjunto de todos os inversos. Eu vou tentar esboçá-lo aqui, tá, gente? Essa figura horrível aqui, isso é só uma representação. Eu vou chamar de F', essa figura vermelha.
Como é que ela foi obtida? Lembrem-se, ela foi obtida assim. Para cada ponto da figura azul, isso aqui eu vou chamar de X. Para cada ponto da figura azul, eu obtive o inverso desse ponto. E ligando todos os inversos dos pontos da figura azul, eu obtive a figura vermelha. Então, o que é o inverso de uma figura geométrica? O inverso de uma figura geométrica é uma outra figura, que eu vou chamar de F', cujos pontos, todos eles são inversos dos pontos da figura original. É isso. Nosso próprio desenho está nos dando a ideia de que o inverso de uma figura não tem necessariamente o mesmo formato que essa figura. É isso que significa o inverso de uma figura, né? Vamos começar a inverter algumas figuras inteiras. Nós já sabemos como inverter pontos e a partir do conceito de inversão de pontos a gente vai inverter figuras agora. Sim, o nome desse ponto aqui era X', né? Que era o inverso do ponto X, né? Como sempre, eu vou considerar aqui uma circunferência de centro cujo nome vou chamar de P0. Circunferência é essa de raio R'. Agora eu vou fazer o seguinte, preste bem atenção. Eu vou pegar uma circunferência, uma outra circunferência com o mesmo centro P0. Não vai ser a circunferência de inversão, tá? Mas ela vai ser concêntrica com a outra, tá bom? Com o mesmo centro. Bom, aí é claro que tem uma coisa já imediata aqui, né? Uma coisa já imediata aqui, que é a seguinte. O raio dessa outra circunferência é maior do que o raio anterior, né? Eu vou chamar, portanto, de R', o raio dessa azul. Lembrem-se de que essa preta daí, ela é a circunferência de inversão. Essa azul não tem nada a ver com a circunferência de inversão. É só uma outra circunferência que tem o mesmo centro que ela, tá bom? Muito bem. Então, eu vou começar a pegar pontos dessa circunferência azul, pessoal, e inverter. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um ponto A aqui. Vou chamar de A esse ponto aqui. Eu vou inverter. Pessoal, aonde vocês acham que deverá estar o A'? No interior ou no exterior do círculo preto? Vai estar no interior. Isso, ele vai estar no interior do círculo preto. Aí vocês sabem, inclusive, como é que nós achamos isso, né? Você faz isso, né? Nós sabemos que o A' está lá na semi-reta e em algum lugar do interior aqui, a linha. Vamos encontrar exatamente que distância é essa aqui? Vou fazer o seguinte, ó. O A' é o inverso do A. Então, P0 até A multiplicado por P0 até A', isso tem que dar R2. Né? P0A vezes P0A' tem que dar R2. Mas o P0A, eu sei quem é. Veja, esse A aqui, ele é um ponto que está nessa circunferência azul. Portanto, a distância entre este ponto e o centro é R, né? É o raio da circunferência azul, né? É o Rzão, né? Então, o P0A eu já sei quem é. O P0A é Rzão. Então, aqui eu encontro quem deverá ser o P0A', ó. Deverá ser Rzinho quadrado sobre Rzão. Então, já sei quem é. Pelo menos essa distância do A' até o P0. Quem é? Ela é Rzinho quadrado sobre Rzão. Vamos prosseguir. Vamos pegar um outro ponto aqui sobre essa mesma circunferência azul e vamos inverter. Lembrem-se que para inverter uma figura geométrica, isso significa que a gente tem que inverter tudo que é ponto dela, né? Vamos pegar um outro ponto aqui, ponto que eu vou chamar de B. Aonde estará o inverso desse B? Vejam que como o B é exterior ao círculo de inversão, então seu inverso também estará no interior do círculo de inversão, né? Se inverso, digamos que estivesse por aqui, B', também estará no interior do círculo de inversão. Vamos tentar, gente, encontrar essa distância aqui. Vamos tentar encontrar essa distância aqui. Fica fácil, é do mesmo jeito que a gente fez ainda agora. Olha só, o B' é o inverso do B, então eu sei que P0B', ou seja, P0B vezes P0B',
tem que ser igual a rzinho quadrado, né? A potência, né, de inversão. Por outro lado, o P0B, qual é a medida do P0B aqui? Daqui para cá. É o Rzão, né? Isso. Então aqui é o Rzão. Aí aqui tu tem isso, ó. Rzão vezes o P0B' igual a Rzinho quadrado. Bom, aí, quem vai ser o P0B', portanto? Quem vai ser a distância do B' até o centro? Vai ser de novo R2 sobre a Rzão. De novo, R2 sobre a Rzão. Agora, eu suponho que não vai ser necessário pegar mais um ponto C e tentar provar de novo por A mais B quem será a distância do C' até a origem. Vocês concordam que essa distância do C' até a origem será a mesma que essas outras duas calculadas? Não é verdade? Por quê? Simplesmente porque a distância de todos esses três pontos aqui, a origem é a mesma. Então a distância entre seus inversos e a origem também permanecerá a mesma. Então, com isso em mente, nós temos plenas condições agora de enunciar como é que nós vamos poder de uma vez inverter todos os infinitos pontos dessa circunferência azul. Nós sabemos até que tipo de figura vai dar isso. Pensem bem, imagine que nós estamos invertendo todos os pontos da figura azul e eu quero que vocês tentem me dizer como resultado o que é que vai dar isso. Que figura vai ser o inverso desta circunferência azul? O que é que vocês acham? Vai dar um círculo só aqui dentro. Vai dar um círculo só aqui dentro, né? E qual vai ser o raio desse círculo? O R ao quadrado, o Rzinho, né? Quadrado sobre Rzão. Perfeito. Então, olha lá. O inverso desta figura azul, como nós vimos, ó, é uma circunferência concêntrica ainda com o círculo de inversão, né? Só que neste caso ela é interior. Exatamente. Então, pelo menos nós já aprendemos a inverter um tipo de curva. Nós já aprendemos a inverter. Reparem que isso é a inversão de infinitos pontos ao mesmo tempo, né? Nós já invertemos uma curva inteira. Pelo menos uma curva inteira a gente sabe inverter. Que tipo de curva? Uma circunferência que tem o mesmo centro da circunferência de inversão. Nós já sabemos que o inverso de uma circunferência que tem o mesmo centro da circunferência de inversão é uma outra circunferência também com o mesmo centro. O tamanho é que eventualmente pode mudar, né? De posse disso, eu quero depois que vocês se convençam de que se eu tentar inverter a própria circunferência de inversão, o inverso vai ser ela mesma. Tá? Isso vai de acordo com o fato de que o inverso de cada ponto da circunferência de inversão é ele mesmo. Tá? Então, olha lá. Eu quero inverter circunferências concêntricas com a circunferência de inversão. O inverso de uma circunferência maior do que a de inversão vai ser uma que é menor do que ela, como nós acabamos de fazer. Digamos aqui, eu estou dizendo que o inverso dessa azul vai ser essa vermelha. E é claro que o inverso dessa vermelha vai ser essa azul, né? Tá? Isso deriva simplesmente da comutatividade do produto, né? E o inverso da circunferência de inversão é a própria circunferência de inversão. O que é que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nas próximas aulas nós vamos inverter outras figuras e encontrar outras propriedades, tá? Nas próximas aulas nós vamos inverter reta que passa pelo centro de inversão, reta que não passa pelo centro de inversão, círculo cuja circunferência passa pelo centro de inversão, e assim por diante. Nós vamos começar a inverter outras figuras aí.